hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente. Hoje eu vou entrevistar o professor Lages, que está chegando aqui com a gente. Tudo bem, Lages? Ô, Cordeiro, que bom tê-lo aqui, meu querido, né? É um papo assim de casa, do fundo da cozinha, como se diz, né? Pois é, né? Uma pena a gente não estar junto aí tomando um café, né, Lages? Fica essa distância aí. Pois é, pô, mas aí hoje eu estou trocando de cadeira, né? Hoje, em vez de eu ser o entrevistador, eu vou ser o entrevistado. Mas vamos largar esse negócio de entrevista para um lado, né? Vamos conversar, né? E o que você quer que a gente fale hoje, Ossá? Vou explicar para quem está vendo a gente aqui agora, ouvindo a gente, é que depois das entrevistas a gente sempre bate o papo, né? Eu fico aqui nos bastidores, meio que na técnica das entrevistas, né, das videoconferências, e a gente fica batendo papo. Deu quantos minutos? Deu 20 minutos aqui. Será que o povo vai achar bacana? Vamos ver, né? Não sei, vamos ver se pega, né? Ué, mas você trocou de câmera? Troquei porque ela parou de repente. Aí a gente resolveu pegar esses papos e colocar públicos, né? E agora a gente ainda não está muito à vontade de pegar e jogar ao vivo, né, Lages? Ainda estamos engatinhando, então vamos tentar fazer um bate-papo aqui, mas algumas coisas meio de surpresa, como são as nossas conversas depois do trabalho, né? E aproveitando que você grava aí na sua biblioteca, eu já vou puxar uma coisa que eu sei que é só você esticar o braço aí que você vai achar. A gente tem visto muito aqui nas últimas entrevistas a questão das publicações independentes, né? Ou mesmo publicações que têm editoras, mas que são de pequenos autores, de autores não tão famosos. Quer dizer, a pessoa tem que ralar para fazer o seu livro. E a gente sabe que você escreve pra caramba, né? Vira e mexe, nós estamos colocando coisa aí no site, falando de entrevistados que vêm e falam que leram seus livros e tal. E o mais famoso, vamos dizer assim, é o seu último trabalho, que é o Ribeirão Preto Revisitada, né? Mas eu tenho muito carinho por um livrinho seu, que eu acho que foi o primeiro, se me corrige se eu estiver errado, que é o Ribeirão Preto da Figueira à Barra do Retiro. Você tá com ele aí? Não? Puxa aí, que eu tenho certeza que tá aí no canto, cara. Espera um pouquinho, vou pegar. Ele Puxa tá que aqui, o ó. bichinho tá aí. É isso. Olha aí. ele aqui, só. Porque eu fiz a capa desse primeiro livro, né? Então, lá atrás. Você tem a sua mãozinha aqui na capa do Ribeirão Preto. É a primeira edição, né, Sá? Primeira edição. Teve uma segunda edição depois. Mas aí, Lages, uma coisa que eu acho que tem umas coisas bacanas desse livro aí para falar, porque ele ainda é muito procurado, a gente sente no site muita gente indo atrás desse conteúdo, e é legal para quem está ouvindo a gente que está tudo gratuito no site, né? Tem acesso à leitura, tá? É tudo de graça, não é pedacinho do livro, não, tá tudo integral lá para ler. Né? Depois eu ponho aqui na edição, eu ponho os dados. O link Mas direito. conta pra gente, Lages, como é que foi o perrengue de começar a fazer esse livro aí? Ninguém te conhecia direito, era só o professor, né? Não tinha essa coisa da internet. Como é que foi, cara? Sá, claro, né? Foi um perrengue a gente conseguir fazer uma edição independente, né? Sem patrocínio, sem projeto cultural, enfim, né? Alguma coisa assim que a gente pegou a onça pelo chifre, com, aliás, o cavalo ou a onça, sei lá quem, pelo chifre. Né? Acho que é a vaca, né? O boi. A vaca tem chifre, né? E não foi fácil, né? Tanto a primeira edição quanto a segunda, a gente lançou o livro, né? Com toda a despesa da gente mesmo, com custo próprio, né? E, enfim, a primeira edição foi uma pequena editora aqui de Ribeirão Preto, a VGA, que na época era do nosso querido amigo Virgílio Torres, que já esteve aqui, inclusive, recentemente, né? Ele falou disso, né, na época. Falou, nós lembramos aí desse perrengue que foi, né? A primeira edição teve um problema na cor da capa, né? Ela não era para sair cor-de-rosa assim, né? Era para sair um sépia, né? Exatamente representando assim uma folha, uma capa envelhecida, né? E, de repente, quando eu fui na gráfica para pegar os livros, para aprovar a capa, já estavam os livros prontos, né, com a capa, e não teve jeito de mexer nisso mais. Né? E assim ficou. Né? E agora, a gente não pode deixar também de falar que esse primeiro livro, né, da Figueira à Barra do Retiro, foi justamente a publicação da edição
aliás, foi a publicação da minha dissertação de mestrado que eu tinha feito na Unesp, né? Terminei na Unesp em 95, e em 96 nós lançamos o livro. Você sabe, Lages, a gente tem também um público bacana de gente que estuda ou que ensina a história, né? Tem muita gente que usa esses... Você sabe disso, eu estou falando mais para quem está vendo ou ouvindo a gente. Talvez a gente entre num assunto mais específico agora, mas acho que é legal. Rapidamente, como é que foi esse levantamento de documentação, Lages? É bom frisar, né, Elsa, que foi a primeira pesquisa assim, em bases mais científicas, né, que nós tivemos sobre a origem de Ribeirão Preto. Né? Início da década de 90, eu estava debruçado sobre essa pesquisa, atrás, inclusive, de documentação, né? E boa parte dos documentos que nós pesquisamos é documentação primária, quer dizer, é documento lá do século XVIII, XIX, né? Documentos de arquivos, aí, como foi o caso do Arquivo do Estado de São Paulo, mesmo do Arquivo Público de Minas Gerais, arquivos paroquiais, como aqui da paróquia da Catedral, né? Arquivos de cartórios, enfim, foi um verdadeiro trabalho de Hércules, como se diz. Né? Trabalho de detetive. Mas todo historiador, eu acho que é um detetive, né? Tem um DNA de detetive, porque ele vai aonde não se conhece bem a história, né? A pesquisa inédita tem muito disso, né? E eu fico assim muito grato, muito feliz de perceber que depois dessa nossa pesquisa, né, é quase que como se a gente tivesse ido caminho para uma série de outros pesquisadores que vieram pesquisando temas mais específicos, seja na área econômica, o café, seja na área de imigração, os italianos, por exemplo, seja na área do coronelismo, né, pegando os coronéis aí da época do café, enfim, diversos temas que acabaram sendo alvos de pesquisas científicas muito interessantes, né, de alta qualidade, que nós temos hoje sobre Ribeirão Preto. Né? A gente não pode esquecer daqueles historiadores antigos, que alguns chamam de memorialistas, né, que também têm o seu papel, também fizeram parte desse esforço, né, de reconstruir a história, de preservar a memória, enfim. Né? Mas, de qualquer forma, sim, foi uma pesquisa exaustiva, né? Que levou 4 anos, foi o período todo que eu estava no mestrado na Unesp de Franca, e mais aí um período anterior, né? Antes mesmo de começar o mestrado, que eu já vinha fazendo alguns levantamentos aí de documentos, etc. Né? Que raio de figueira de Barra do Retiro que são essas? Me conta essa curiosidade. Muita gente acha que é a figueira aqui da Praça 15, né? Uma delas, inclusive, foi extraída aí porque estava caindo, enfim, né? Que fica ali logo ao lado ali do ponto de táxi, né? Eu vou explicar direitinho. Na verdade, esse título, né, da Figueira à Barra do Retiro, porque eu estou me referindo à Fazenda da Figueira, lá em Serrana, que foi o primeiro núcleo de povoamento dentro dessa área mais próxima de Ribeirão Preto, né? E justamente povoamento pelas pessoas que depois vão também, pelo sistema de posse, tomar posse, não era compra e venda, mas simplesmente chegava, isso aqui é meu, né? Fizeram em Ribeirão Preto, né? Da Figueira. Então, estou fazendo referência à Fazenda da Figueira, de onde partiram esses primeiros apoceadores de terra aqui da região. E também a questão da Barra do Retiro, que muita gente não sabe, e eu insisto muito até de divulgar essa informação, que foi o primeiro nome de Ribeirão Preto. Na documentação mais antiga que cita a existência de Ribeirão Preto, ou pelo menos o núcleozinho muito inicial, a documentação eleitoral, né? Lista de eleitores, com renda de cada um, enfim, localização, divisão em quarteirões eleitorais, uma documentação eleitoral de São Simão, arquivada lá no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Né? Vocês têm, a partir de 1853, a citação, a referência, e a primeira referência que se tem de nome desse núcleo inicial era Barra do Retiro. O que é Barra do Retiro? Barra é onde se encontram 2 rios. Barra. E Retiro é um exatamente desses 2 rios, né, que cercam aqui o quadrilátero central aí da Ribeirão Preto mais histórica. Um é o Ribeirão Preto e o outro é o Córrego do Retiro, que perpassa ali pela Avenida Francisco Junqueira.
A gente ia ser, então, cidadão barra retirense. É Ia ser melhor Ribeirão difícil, Pretano. Ribeirão Pretano é mais legal. ia ser difícil saber como é que chamava o pessoal da Barra do Retiro, né? Olá, o que mais? Tem algum caos, alguma curiosidade desse livro? A gente já falou da capa, já falou da documentação. O que tem de um caos? Assim? Você teve alguma coisa que, de repente, te surpreendeu? Alguma resposta bacana? Assim? O que você pode contar para a gente? Nossa, tem muitas peripécias, vamos dizer assim, né? Muitos causos, né? Principalmente relacionado aí à pesquisa propriamente dita, né? Nossa, aqui já tem a segunda edição do livro, né? Que foi lançada em 2010, durante a Feira do Livro, né? Que foi revista, ampliada, né? Mantivemos aqui a capela de São Sebastião do Ribeirão Preto, exatamente que estava também na primeira edição, né? Aqui já foi uma editora lá de São Paulo, a Nelpa, né, que publicou, e ficou interessante também. Deu muito trabalho essa revisão, essa atualização. Isso aí levou meses e meses, né? Você falou ainda há pouco aí que o trabalho do historiador é como se fosse um trabalho de detetive, né? E eu me lembro, né? Eu me incorporei como um detetive em várias situações, em vários momentos, né? Para poder desempenhar esse papel, né? E me lembro, por exemplo, as dificuldades, né, e a bateção de porta na cara, né, quando você ia, por exemplo, nas cidades da região fazer pesquisa, né? Uma vez eu saí daqui todo contente, todo serelepezinho, vou lá em Casa Branca porque eu sei que lá tem o pote de ouro, né? Tá lá o que eu estou procurando, né? Chego lá, o escrivão vira e fala assim: olha, infelizmente não dá porque nós estamos em, como é que eles chamam? Recesso forense, né? O juiz não está aqui, só ele pode autorizar abrir aquela porta ali para alguém entrar lá dentro e tirar algum documento. Muito mais para alguém que quer ficar aqui 3, 4, 5 dias lá dentro do arquivo. Não pode, você volta aqui outro dia e tudo mais, né? Isso aconteceu mais de uma vez, né? O que representa bem as dificuldades aí do pesquisador, né? Desse que vai nas fontes originárias aí, muitas vezes, para poder tirar as informações, né? Criar o conhecimento, o novo conhecimento daquele assunto, daquele personagem, né? Ouça, e foi justamente lá em Casa Branca que eu descobri um documento inédito, né? Voltando lá depois, documento judicial de 264 páginas, que é o verdadeiro atestado de batismo de Ribeirão Preto, né? É um documento relacionado a uma disputa de terra. Isso chamava-se, na época, lá na linguagem judicial, de esbulho de terras, né? Alguém invadindo a terra que é do outro, enfim. Isso foi parar na justiça, né? Isso resultou num processo com informações assim muito interessantes sobre a região onde deveria surgir Ribeirão Preto, né? E por que estava em Casa Branca, Lages? Hã? Por que estava lá em Casa Branca? Ah, boa pergunta. Por que estava lá em Casa Branca? Porque a sede da comarca dessa região, quando Ribeirão Preto nem sonhava de existir ainda, a sede da comarca era Casa Branca. Então, o pessoal que estava brigando aqui por esse pedaço de terra, pedaço grande, que acabou virando todo o município de Ribeirão Preto, você pode imaginar. E que envolvia não só o atual município, mas outras áreas aí dos municípios vizinhos, Sertãozinho, Serrana, né? A própria São Simão, etc. Então, por isso que o processo correu lá. Aliás, ele começa, na verdade, não foi nem, me lembrando bem aqui, nem em Casa Branca, foi em Mogi, São José. E vai ter que depois, talvez, até fazer uma ediçãozinha disso aqui, né? Ah, vai. Vamos acelerar. A memória já tá fugindo, né? Então, veja que a comarca mais antiga ainda era Mogi Mirim. Começou lá o processo, depois que foi criada, nesse meio tempo, foi criada a comarca de Casa Branca, o processo foi para lá e deveria ter vindo para cá quando foi criada a comarca de Ribeirão Preto. Não veio, né? O funcionário lá, na hora de despachar os documentos, esqueceu desse, ficou lá. E por isso que se demorou tanto, inclusive, a gente saber aí, né, as informações mais pretéritas, mais antigas aí, da origem da cidade. E aí você bateu com esse documento, estava lá mexendo nas coisas, apareceu. Como é que foi? Não, a gente já tinha desconfiança da existência desse documento por uma outra carta precatória. Carta precatória, você sabe o que é? É uma carta de um juiz para o juiz de outra comarca pedindo para que testemunhas sejam chamadas lá para depor e tal, né?
essa carta precatória relacionada a esse documento, ele foi descoberto anos antes, isso por volta de 91, 92, lá em Franca, exatamente porque testemunhas que foram arroladas nesse processo viviam na região de Franca, Batatais principalmente, né? Então, por isso que eles deveriam prestar esses depoimentos em Franca. Por isso que a carta foi mandada para lá. Então, a gente já sabia dessa carta precatória e por isso a gente sabe, se tem uma carta precatória é porque tem um documento judicial relacionado ao assunto, né? Só para fazer da liga, imagino que você tenha tido acesso em Franca porque você fez o mestrado na Unesp, é isso? Sim, olha, o arquivo de Franca foi muito importante também para a nossa pesquisa, o arquivo municipal histórico de Franca, viu? Tá. Muito Lages, bom. eu fico aqui pensando, a gente já está estouradaço aqui no que a gente combinou que ia ser esse bate-papo, né? Mas depois eu vejo o que eu faço. Mas eu fico pensando no seguinte, você vê, Casa Branca dá quantas horas de Ribeirão, né, de carro hoje, né? Eu fico imaginando a sede da comarca ser lá em Casa Branca e o pessoal ter que ir a cavalo, cara. Sabe assim, a distância que era a sede de comarca. Não te interrompendo, mas essa carta precatória que foi descoberta em Franca foi a segunda, porque a primeira, a carta demorou tanto para chegar em Franca que ela foi anulada. Não foi possível cumprir a primeira carta. Vamos encerrar então, Lages. Assim, acho que é uma experiência, né, que a gente está tentando fazer desse bate-papo. Então, se você que está assistindo ou ouvindo a gente achou bacana, quer saber de algum assunto, quer fazer uma sugestão, vamos deixar aberto aí nos comentários, né? Dá aí o seu like, sua curtida, seja no site do Lages, o www.professorlages.com.br, ou nas redes sociais, que é @professorlages também, né? Aqui no YouTube do Conexões Ribeirão, e aí a gente vai batendo papo sobre as coisas, né? Uma hora vai ser o livro do Lages, uma hora pode ser cultura, política, meio ambiente, enfim, o assunto que tiver em voga ou que tiver mais procura. Certo, Lages? É isso aí, né? É isso mesmo, vamos fazer uma coisa diferente aqui de vez em quando no Conexões, né? E vamos tocando para frente, né? Eu acho que tem muito assunto aí que a gente pode estar dando as nossas opiniões, trocando aí impressões, né? É isso. Beleza? Falou, Sá. Obrigado, querido. Se você gostou, deixa o seu like aí e a gente vai se falando. Então, tá bom. Um abração, beijão para todos e todas.